não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Quem não se lembra ou até não cantou uma parte da música Ai Que Saudades da Amélia, de 1941, escrita por Mário Lago e que recebeu melodia criada por Ataúfo Alves. A maldade nessa gente é uma arte. Tanto fizeram que houve a separação. Há quem diga que a Amélia realmente existiu e seria Amélia dos Santos Ferreira. São várias versões, entre elas de que a Amélia era uma mulher de Aníbal Alves de Almeida, conhecido como Almeidinha, irmão da cantora Aracide Almeida. Fui diplomada na escola de samba, sou independente conforme se vê. Todo mundo quer mostrar que tá com a picardia em cima, só vota na mais safada. É verdade ou não é? Sempre falava de uma mulher que lavava, cozinhava e passava e que realmente existia. Seria uma lavadeira fiel ao seu marido. Almeidinha então cantarolava sua história na brincadeira, o que deu a ideia a Mário Lago, que pertencia à roda de amigos. Não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Na história dos transportes houve também a Amélia. Foi um modelo de ônibus dos anos de 1980 fabricado pela encarroçadora Caio, um dos grandes sucessos nas linhas urbanas. O Amélia não surgiu tão no acaso. Foi fruto de um planejamento para a empresa continuar sendo uma das principais fabricantes de modelos urbanos. O Caio Amélia foi um dos grandes sucessos da encarroçadora paulista, fundada em 1945 pelo imigrante italiano José Massa, ex-colaborador da Grace, primeira empresa a fabricar carrocerias em série no país. O desafio para os engenheiros da Caio era manter o mercado para a encarroçadora frente às inovações das concorrentes, com a responsabilidade de suceder um dos modelos de grande destaque da empresa, o inovador para a época Caio Gabriela. Para os engenheiros, o Caio Amélia foi um projeto de aperfeiçoamento do Caio Gabriela, um sucesso que trouxe inovações para o mercado de carrocerias. O Amélia foi contemporâneo a uma época de mudanças nos transportes urbanos. O Caio Amélia foi uma grande responsabilidade suceder o Caio Gabriela, modelo que conquistou tanto o mercado que foi responsável pela entrada da Caio em regiões onde não atendia em larga escala. Além disso, algumas cidades tinham as frotas praticamente formadas somente por Gabrielas. O Gabriela foi inovação tanto na parte estética como na estrutural. Suas linhas eram mais retas, a lataria mais limpa de detalhes, as áreas envidraçadas eram maiores, possibilitando maior visibilidade aos passageiros e motorista.
e havia reforços em várias partes da carroceria. Coube aos engenheiros da Caio aperfeiçoarem a inovação, já que as concorrentes da encarroçadora começaram a oferecer novos produtos que, aos poucos, desviavam as atenções em relação ao Gabriela. A solução encontrada resultou no Amélia, e a palavra aperfeiçoamento é uma das mais indicadas para falar na concepção do modelo. As linhas do design ficaram mais retas ainda, porém menos quadradas que o dos concorrentes, como o Marco Polo, e a área de visibilidade aumentou. Além disso, uma melhor disposição dos assentos no salão de passageiros, com possibilidade para mais configurações, marcou o projeto do Amélia, pensando ainda enquanto o Gabriela permanecia na linha de produção. A substituição e o início da fabricação do Caio Amélia começou em 1980. O modelo não fez feio em relação ao seu antecessor de sucesso, Caio Gabriela, mas não teria conseguido a mesma fatia do mercado por conta das novas opções de outros fabricantes que eram colocadas à disposição dos frotistas em todo o país. O Amélia foi destaque também no exterior, tendo várias unidades exportadas e montadas em outros países, principalmente da América Latina. O modelo também traz em sua história outro marco no legado da Caio. Foi o primeiro modelo a ser produzido na planta da empresa de Botucatu, interior de São Paulo, inaugurado em 1982, com uma área total de quase 300 mil metros quadrados. O Amélia foi considerado o modelo da Caio Botucatu em sua saga. Houve o popularmente chamado Amélia 1, que entre as características trazia um conjunto óptico traseiro com duas lanternas, uma de cada lado. E o Amélia 2, com 4 lanternas, uma sobre a outra, de cada lado. O Amélia foi colocado no mercado numa época de transição na qual os velhos LPOs da Mercedes-Benz, a grande maioria que o Gabriela encarroçou, eram substituídos por chassis mais modernos, tanto da Mercedes como de outras montadoras. Uma exigência do mercado, das cidades e da população que começava a se conscientizar e mostrar ao poder público que não queria mais ser transportada em caminhões vestidos de ônibus. E por mais que os administradores pudessem ser aliados aos transportadores, alguma resposta era necessária.
O Amélia foi o modelo que encarroçou um dos 2 primeiros trólebus articulados de São Paulo. Já havia o Gabriela articulado, aliás, em 1978 sobre o chassi Scania B111. Surgia no Brasil o primeiro ônibus articulado do país, justamente com carroceria Caio modelo Gabriela. Mas foi nos anos de 1980 que os articulados se popularizaram e eram implantados em maior quantidade em mais sistemas de transportes. Assim, foram muito comuns Amélias articulados. Com a expansão do mercado e mais diversidade de chassi numa época contemporânea ao Amélia, a Caio começou a encarroçar em maior número marcas como Scania e Volvo. O início de um uso maior de motores traseiros para serviços urbanos também foi uma das marcas da história do Amélia. A Caio começou a adaptar seu produto urbano, justamente o Amélia, para esta realidade. A produção do Amélia se prolongou até 1988, quando foi substituído pelo Vitória, modelo que começou a ser fabricado entre 1987 e 1988. Outro sucesso da Caio. Sigam-me nas redes sociais. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Obrigado e volte sempre.